Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Vamos à ordem judicial. Chamo o processo número 3 da pauta. É da minha relatoria. Apelação civil 001050, apelante Defensoria Polo Passivo, Alessat Combustíveis, advogado Dr. Abraão Luiz, e apelado autoposto Três Irmãos, advogado Dr. Luiz Cláudio. Inscrição para sustentação oral, Dr. Abraão Luiz Filgueira, falando pela Alessat Combustíveis, parte apelante. Pois não, Excelência, Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Amilcar, doutora Érica, doutora procuradora, como formado pelo relator, falarei em nome da Alessat Combustíveis. Esse caso trata de uma execução de título extrajudicial, uma confusão de dívidas. Confusão de dívidas essa vencida em junho de 2007. Quando é em janeiro de 2010, portanto 2 anos e meio após o vencimento da confusão de dívida, que tinha um prazo prescricional de 5 anos, e aí eu ressalto isso porque significa que a credora ajuizou a ação ainda na metade do prazo prescricional, não deixou, portanto, para ajuizar a ação já às vésperas da consumação da prescrição. A Alessat ajuiza a ação, em janeiro de 2010. Logo em seguida, é expedida a carta precatória para o estado da Bahia. E aí é importante ressaltar que até então, 2010, não havia uma prática que é comum hoje no judiciário, até local do Rio Grande do Norte, a doutora Érica é testemunha disso, de o juiz em que tramita o processo, o juiz da execução, solicitar à própria parte que distribua a carta precatória no juízo deprecado. Isso é uma medida que dá mais trabalho para o advogado, mas facilita a vinculação do advogado ao processo no juízo deprecado e assim o acompanhamento do processo ele se dá de forma mais próxima. Não era isso que acontecia naquela época, no início da década de 2010. E aí isso é importante porque essa precatória termina ficando no estado da Bahia parada bastante tempo. Quando é 8 meses depois, o juízo da execução questiona ao juízo da Bahia quanto ao retorno da carta precatória e o juiz da Bahia retorna informando a necessidade de recolhimento de algumas custas. A Alessat de prontidão recolhe essas custas. Num segundo momento, há uma nova intimação para recolhimento de custas e a Alessat, mais uma vez, recolhe essas custas. O caso fica mais alguns meses parado, e aí vão totalizar 1 ano e 8 meses aguardando o impulso por parte do juiz da Bahia. São 1 ano e 8 meses, portanto, não dependendo da Alessat, que cumpriu a rigor as determinações que lhe foram encaminhadas. E aí o juízo de Natal questiona ao juiz da Bahia e o retorno da carta precatória. Nesse terceiro momento, o juiz da Bahia, mais uma vez, emite um despacho, profere um despacho, determinando o recolhimento de novas custas. Isso é muito comum em alguns estados, porque quando chega para o cumprimento pelo oficial de justiça, muitas vezes falta a complementação de umas custas, tem alguma diligência específica, tem alguma custa específica, e no estado da Bahia, a experiência nossa mostra que isso é mais do que comum. E aí, nesse momento, é importante ressaltar, de fato, há uma intimação para a ALI que não é de pronto respondida. Essa intimação para recolhimento das custas faz com que o processo fique parado por culpa da ALI por 3 meses. E digo isso porque é uma realidade dos autos, está citado na sentença, e o juízo da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal, o juiz Acó, considerou que essa falta de diligência que levou ao processo a ficar parado por 3 meses culpava a ALI pela demora na tramitação do processo. Todavia, eu já citei anteriormente que o processo ficou 1 ano e 8 meses parado por falta de andamento, e aí normal pela demora dos mecanismos da justiça lá no estado da Bahia, sem que essa carta precatória seguisse adiante. 1 ano e 8 meses pela demora dos mecanismos da justiça do estado da Bahia e 3 meses por falta de diligência da exequente, que logo em seguida paga essas custas e a carta precatória vai para cumprimento, acaba não sendo cumprida, aí por uma postura fugidia dos executados, que no final das contas estão sendo beneficiados, fugiram, não foram citados, e lá na frente o juiz vai proferir ou vai declarar a prescrição, mas nós vamos chegar lá ainda.
E aí essa carta precatória não é cumprida após esse 1 ano e 8 meses de demora do Judiciário Baiano. O processo retorna para Natal, ou a carta precatória retorna para Natal, e o juízo intima a Ali para dar prosseguimento ao feito. A Ali cumpre mais uma vez essa determinação, foi a terceira determinação, portanto, e o juízo, todavia, resolve suspender o processo por 30 dias, até que a Ali indicasse um novo endereço para que a citação pudesse acontecer. Antes mesmo da publicação desse despacho, e aí isso revela a prontidão e a diligência da exequente, da credora, antes mesmo da publicação do despacho, a Ali requer a citação por edital. Petição protocolizada, requerendo a citação por edital, o juízo ignora a petição, é necessário que a Ali reitere o pedido de citação por edital, e aí 6 meses depois do primeiro pedido, o juiz defere a citação por edital. Quando essa citação por edital termina por ocorrer, o prazo, em relação ao prazo de vencimento do título, havia se desesperado quanto aos 5 anos, coisa de 9 a 10 meses. E aí o caso ficou parado em juízo de execução 6 meses, 1 ano e 8 meses na Bahia, 2 anos e 4 meses. Esses 2 anos e 4 meses, se fosse pela metade, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 12 meses, aliás, 2 anos e 4 meses, se fosse 1 ano e 2 meses, com toda certeza não teria se consumado os 5 anos. O que eu quero dizer com isso é que essa prescrição ela deve ser interrompida na data, no mínimo, do despacho que ordenou a citação. E no melhor dos mundos, e aí não é pouco relevante, porque é uma diferença de um mês, na data de ajuizamento da ação. Por quê? Porque a credora exequente não concorreu culposamente para a demora na sua realização. Essa citação somente não aconteceu de pronto por duas razões. A demora dos mecanismos da justiça, especialmente do juízo da Bahia, o juízo deprecado. Noutra realidade, um caso de 2010, como eu disse, não é a situação de hoje, o processo eletrônico, com todas as facilidades que isso impõe, e ainda pela postura dos executados que fugiram de todo jeito da realização dessa citação. E agora, o juízo profere ou afirma a prescrição do título. Nós não estamos tratando, portanto, de prescrição intercorrente, e sim prescrição do próprio título, inclusive com a condenação da credora, que estava a buscar o seu crédito em honorários advocatícios. A execução 2010 no valor de R$ 100.000, então hoje já é um valor bastante considerável. E aí, no final das contas, como eu disse, a executada termina sendo beneficiada por essa postura fugidia com a proclamação da prescrição em primeiro grau. E aí, nesse sentido, a Alissat pugna, excelências, pelo provimento do seu recurso, a fim de afastar a prescrição por uma razão muito simples. Ela não concorreu de forma culposa e decisiva para a não realização pronta desta citação, daí porque a citação deve, de fato, retroagir ao despacho que determinou a citação ou ao próprio ajuizamento da ação. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. O voto eu estou conduzindo, digo da emenda de Direito Civil, Processual Civil, Apelação Civil, Execução de Título Executivo Extrajudicial, Prescrição Quinquenal, ausência de citação válida no prazo legal, inércia processual do exequente, aplicação do artigo 219, parágrafo 4º do CPC, recurso desprovido. Não há divergência. Eu proclamo, então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 2 da pauta da minha relatoria, agravo de instrumento 0813-313, agravante Rafael Galvão Cantídio, advogado Dr. Bruno Pacheco, agravado Condomínio Residencial Tabatinga, BIT, advogado doutora Maria Esther Alencar. Doutora Maria Esther está inscrita para falar pelo condomínio. A informação aqui da relatoria é que a inscrição do doutor foi fora do prazo, é isso? Foi. Então, a doutora fala pela... É o 2, é? O 2. Que é a parte agravada. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Bom dia.
Primeiramente, bom dia a todos. Saúdo o presidente relator do processo, doutor Vivaldo, assim como os demais desembargadores presentes, doutor Almica, doutora Érica, doutor Luiz Alberto, membro do Ministério Público aqui presente, serventuários, advogados e público. O caso em tela, ele é de fácil solução porque a questão está relacionada aos limites objetivos e subjetivos do recurso. O que é que existe de fato? Existe uma execução, uma fase de cumprimento de sentença, que foi iniciada e contra ela foi movido, pelo agravante, embargos de terceiro. Absolutamente nenhum documento juntado no agravo de instrumento, à exceção do contrato em si, existe no primeiro grau. Então, temos uma situação de que toda a matéria de documento, e inclusive fatos completamente estranhos ao que existe em primeiro grau, são objetos do recurso de agravo de instrumento em tela. Então, o que a gente verifica? Inovação recursal, supressão de instância, de forma que o agravo de instrumento em si, ele não pode ser conhecido porque ele simplesmente traz elementos estranhos ao processo de primeiro grau, ou seja, ele fere os limites objetivos da lide. Além disso, ele faz referência a direitos de terceiro, a uma possível empresa, a funcionários dessa empresa, fatos e documentos que não foram mencionados no primeiro grau e que não são parte do próprio processo. Então, na hora que o agravante vem em segundo grau alegar a defesa de direito de terceiros, ele age em nome próprio para defender direitos de terceiro, o que é uma impossibilidade jurídica. Não está nas exceções previstas em lei. Então, temos essa questão objetiva, matéria de ordem pública, de um recurso de agravo de instrumento completamente estranho à matéria que está sendo discutida em primeiro grau. Temos também o ferimento ao princípio da dialeticidade, porque o recurso ele não impugna, de fato, aquilo que foi decidido. Na hora que todos os seus fundamentos são estranhos ao que aconteceu em primeiro grau, ele não impugnou a decisão com base naquilo que existia no processo, ele trouxe elementos novos. Então, ele não impugnou a decisão do juiz com os elementos que foram dados em primeiro grau, ferindo o princípio da dialeticidade. A outra questão que a gente precisa considerar aqui, para fins desse agravo de instrumento, são as razões que levaram o juiz de primeiro grau a indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Por quê? Por que o juiz fez indeferimento? Esse indeferimento ele não ocorreu de forma automática. Houve uma decisão completamente fundamentada, que foi aberto contraditório e a oportunidade de manifestação a todas as partes antes dessa decisão ser proferida. E o que foi que o juiz considerou? O embargante, o terceiro, alegado terceiro embargante, ele não se desincumbiu do seu ônus probatório. Ele trouxe alegações em que ora ele é donatário, ora ele é comprador, ora ele é locatário. Então, nas suas próprias razões e nos documentos, cada momento ele tem uma qualificação diferente. A outra questão diz respeito à própria caracterização de fraude contra credores. Por quê? Porque essa execução está em curso desde 2021, o cumprimento de sentença. O processo é de 2012. É o único processo no Rio Grande do Norte contra o executado de quem o agravante diz que comprou o imóvel, e ele simplesmente alega que não olhou se existiam ou não execuções antes de comprar o imóvel. Então, ele não se desincumbiu do seu dever de verificar a situação de solvência e de possibilidade jurídica em relação ao vendedor. A outra questão, e talvez a mais importante relacionada à caracterização da fraude contra credores, diz respeito às cláusulas do contrato. Porque, assim, não importa o nome que se dá ao contrato. O que vai caracterizar a natureza dele não é o nome que vai estar no cabeçalho, mas sim a natureza das cláusulas que estão dentro dele. Eu posso passar o resto da minha vida chamando esse microfone de cavalo, a natureza jurídica dele não vai mudar. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O contrato que foi apresentado pelo embargante e agravante,
ele tem cláusulas que dizem que o valor pago se converte em compra em locação em caso de desfazimento do contrato. Então, que pessoa em situação sã, um comerciante hábil, faz um contrato de compra e venda e aceita perder mais da metade do valor pago, transformando-se automaticamente em valor de locação? É estranho. É também estranho que o contrato tem um prazo de duração de mais de 10 anos, sem qualquer correção monetária, sem qualquer ajuste. Que comerciantes são? Faz um negócio sem qualquer reajuste por um prazo superior a 10 anos, não exige nenhum tipo de garantia, não tem nenhuma garantia, o contrato expressamente traz em sua cláusula que o embargante e agravante ele abre mão até de alegar cláusulas de causa fortuito e força maior. Ele diz que não tem interesse em nada disso. Ele também não tem interesse em gerir o próprio bem, porque o contrato que ele traz aos autos tem cláusula expressa dizendo que o contrato não pode ser cedido, sublocado em nenhum potencial interesse ou direito relativo a esse instrumento pode ser negociado sem a anuência do executado. Então, quem é que controla esse bem? De fato, esse contrato aqui é uma compra e venda? Ou, na verdade, é uma alocação travestida de compra e venda para que eu blinde patrimônio e impeça o pagamento do único feito em fase executiva que tem contra o executado do Estado do Rio Grande do Norte? Nenhuma das alegações, nenhuma, trazidas em segundo grau pode ser conhecida, porque elas não foram alegadas a tempo e modo. A alegação de que o bem imóvel teria valor superior ao valor, por exemplo, do bem, isso deveria ter sido alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e foi apresentado impugnação, foi apresentada até a sessão de pré-executividade e o executado, a quem cabe reclamar isso, nunca fez essa alegação. Então, hoje nós temos um feito em fase executiva que está paralisado pelo efeito suspensivo atribuído a este agravo de instrumento, sustentado, né, pela juntada de alegações de fato e alegações de direito e documentos estranhos ao processo a que diz respeito. E encerro as minhas razões trazendo a consideração de que não é possível a pessoa a qualquer tempo e modo sair juntando documentos dentro do processo. Depois que é feita a juntada da contestação, não cabe mais fazer aditamento. Então, esse feito já estava contestado, já estava com manifestação, a contestação, já estava com decisão. Depois que o agravo no instrumento foi protocolado, foi juntada uma petição para o processo de primeiro grau, juntando os documentos novos que foram trazidos em primeiro lugar na sede do agravo no instrumento. Nenhum dos documentos juntados ele é superveniente. Todos dizem respeito ao momento anterior ao protocolo do próprio embargo de terceiro. Então, aceitar a juntada intempestiva destes documentos seria afrontar a dicção expressa dos artigos 494 e 495 do Código de Processo Civil, que trata sobre o tempo e modo hábil para a juntada e apreciação de documentos no processo. Então, encerro dizendo também que o agravo do instrumento não tem pedido de desconstituição de penhora, apenas de atribuição de efeito suspensivo, e que o agravo deve ser julgado totalmente improcedente, deve ser desprovido na sua integralidade para permitir que o feito executivo siga o seu rito normal. São essas as razões da sustentação oral. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. No meu voto, voto disponibilizado, eu estou dizendo na emenda Direito Processual Civil, agravo de instrumento, embargo de terceira, aquisição do bem anterior à penhora, efeito suspensivo, requisitos preenchidos, suspensão dos atos executórios, recurso provido. E julgo prejudicado o agravo interno, conheço do provimento ao recurso, no sentido de prestar efeito suspensivo aos embargos terceiro. É como estou caminhando o voto, não há divergência, então, proclamada a unanimidade nos termos do voto do relator. Registro a presença do desembargador Cornélio, doutor Luiz Alberto, e vou chamar, então, o número 9 da pauta, que é com ampliação de quórum. Não, não é ampliação, não. Certo.
Há impedimentos. Impedimentos. Então, o 9 é apelação civil 0816-450, apelante Aparecido Benedito da Silva e José Ian, advogado doutor Ricardo César, apelado Defensoria Polo Passivo Unimed, advogado doutor Rodrigo Menezes, relator desembargador Amilcar. Inscrição para sustentação oral. Doutora Fernanda, falando pela Unimed, que é apelada, é isso? Pois não, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Excelência, muito bom dia. Cumprimento a todos os excelentíssimos senhores julgadores, a excelentíssima senhora representante do Ministério Público, colegas advogados, eventuários desta casa. Senhores desembargadores, eu irei declinar a sustentação oral, considerando a matéria deste recurso. Nós estamos tratando aqui daquele tratamento pelo método terapia fisioneuromotora, pelo método PED-Suite, no qual eu já fiz sustentação na última semana, trazendo as razões, inclusive jurisprudenciais, entendimentos do STJ, e por esse motivo eu irei declinar, considerando já as outras oportunidades em que fiz sustentação sobre a mesma matéria. Tá bom, Excelência? Pois não, agradeço a Vossa Obrigada. Excelência. Desembargador Amilcar, que é o relator, está encaminhando o voto. Conhecendo e dando provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e condenar o plano de saúde a autorizar e custear o tratamento de reabilitação ou neuromotora com PED-Suite, conforme prescrito pelo médico assistente do autor no laudo tal, indenizar apelando por danos morais em importe de R$ 5.000, com correção monetária IPCA, a partir deste julgado, e juros de mora Selic, com dedução do IPCA já aplicado desde a citação. Desembargador, eu votei acompanhando o relator, o desembargador Cornélio registrou o voto divergindo, não é isso? Pelo desprovimento. Então, ampliação de quórum. Fica para a próxima. Agora, desembargador Cornélio participa ainda? Desembargador Cornélio e doutor Luiz Alberto participam do número 15 da pauta. Deixa eu ver aqui só. Apelação civil 0802-732, apelante MLDAJL, advogado doutor Júlio César, apelado Defensoria Polo Passivo, advogado doutor Rodrigo Menezes, da minha relatoria. Após a dispensa do relatório, proferiu sustentação oral, doutora Fernanda Fernandes. Fiquei falando pela parte apelante Unimed. Após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao recurso, e do voto do desembargador Amilcar, acompanhando parcialmente o relator, e do voto divergente da juíza convocada, doutora Érica Paiva, o julgamento foi suspenso. Deixa eu localizar aqui o número 15. Do desembargador Amilcar foi o voto divergente? Foi? Não, foi a doutora Érica. Só foi os danos morais, né? Isso. E aqui os danos morais, né, considerando os princípios da razoabilidade, a condição socioeconômica das partes e os parâmetros indenizatórios adotados por esta Câmara, reputa que o montante de R$ 7.000 fixado pelo juiz monocrático demonstra uma valoração justa e proporcional ao valor sofrido. Bom, então vamos colher o voto. Desembargador Cornélio. Ah, tem sustentação?
Na verdade, com licença, Pois não, novamente. doutora. Na última sessão, eu realizei sustentação oral a respeito desse tema. O excelentíssimo desembargador Amilcar fez uma reflexão a respeito dos danos morais que foram fixados, considerando que ele, como muito bem colocou, a autorização desses procedimentos estéticos, esses procedimentos cirúrgicos, havia uma divergência quanto ao caráter estético ou mesmo de saúde. E havendo a possibilidade, inclusive com base no texto legal, o suporte também contratual, que foi ventilado entre as partes, né? E a discussão, inclusive aberta junto ao STJ, em que oportunizou a operadora de saúde, quanto a possibilidade de se instaurar uma junta médica ou mesmo de realizar a prova técnico-pericial, e isso também foi muito bem sopesado pela doutora Érica Paiva aqui, quando refletiu sobre o seu voto, nós pugnamos aqui nessa tribuna a respeito da fixação dos danos morais, porque não visualizamos na conduta da Unimed Natal um ato ilícito civil que pudesse ser indenizado, Excelência. Então, o próprio desembargador Amilcar trouxe essa reflexão a respeito da fixação dos danos morais. A doutora Érica também fez uma reflexão a respeito da necessidade de prova técnico-pericial nestes casos, né, em razão de que eu gostaria de trazer aos senhores a reiteração das minhas razões quanto à necessidade de que pudesse ser produzida a prova técnico-pericial, né, em sede de instrução e, para além disso, são cirurgias que, quando da sua avaliação, por muitas vezes, e esse é um dos casos, em que se visualizem que não necessariamente existe um caráter de saúde ali, de reparação de algum órgão que precise ser reparado por meio da cirurgia reparadora estética, a cirurgia plástica, como foi requerido. Além disso, foram requeridas cintas, meias, próteses de silicones, drenagens linfáticas, todos esses órteses e próteses não ligados, que não possuem um caráter de obrigação de custeio pelo caráter estético, além disso, não vinculados necessariamente ao ato cirúrgico, como é o caso das drenagens, né? E que não perfazem, portanto, a obrigação de custeio por parte do plano de saúde. Então, gostaria de renovar as minhas razões, trazendo a reflexão dos senhores julgadores. Esse é um tema que se repete aqui nesse tribunal, ao julgamento, e temos, inclusive, precedentes desta mesma Câmara, no sentido de compreender, né, as nossas razões e, por muitas vezes, entender que não há ato lícito civil a ser reparado por meio de indenização por danos morais. Então, pugnando pela procedência das nossas razões, do nosso recurso, é aqui a minha manifestação e agradeço a oportunidade de sempre do debate, Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. O meu voto, como já é do conhecimento de todos, pelo desprovimento do recurso, e eu cito precedentes aqui do STJ e digo que percebo que a paciente juntou ao processo diversos lados médicos, falando na perícia e tal, que indicam a necessidade dos procedimentos cirúrgicos para recuperação física. Então, eu estou encaminhando pelo desprovimento do recurso. Desembargador Cornélio já votou acompanhando e doutor Luiz Alberto igualmente. Então, por maioria, vencido parcialmente o desembargador Amilcar e vencida a doutora Érica, não é isso? Então, por maioria, nós temos o voto do relator. Tem outro. 16. Tem um. Aquele. Doutor Luiz Alberto pediu vista nesse 16 da minha relatoria. Apelação civil 08-26-861, apelante Verde Dantas, advogado doutor Lindenberg Fernandes, apelado 22ª Promotoria de Justiça, Ministério Público, da minha relatoria. Após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao apelo interposto, sendo acompanhado pela juíza convocada doutora Érica Paiva e pelo desembargador desembargador convocado Cornélio Alves. E do voto divergente do desembargador Amilcar Maia, pediu vista dos autos do doutor Luiz Alberto. 16. O voto divergente foi antes do voto do Cornélio. Mas ali para compor a extensão de voto.
E o desembargador, pelo sistema aqui, o doutor Luiz está acompanhando o relator. É aqui é a questão da redação da ata, né? A redação da relatoria. Doutor Luiz. Não, doutor Luiz Alberto lançou o voto? Acompanhando. Então, por maioria, nos termos do voto do relator. Vencidos já os anunciados. Encerrou a participação? Tinha só o 17, mas é que você disse, né? Ah, o 17. O 17 não mesa porque é da minha relatoria. Apelação civil 08 392 45 ABAR. Doutor Cristiano Luiz Barros, advogado e a ACR, doutora Helena. O doutor Cristiano entrou com uma petição pedindo para adiar, porque participa numa sessão hoje do TRE, onde fará sustentação e tal, virtual pela manhã e tal. Então eu dei uma mesa nesse. Ok? Então, agradecendo a presença do desembargador Cornélio e do Dr. Luiz Alberto. Prazer muito grande recebê-los. Até logo. Bom, agora nós vamos para isso aqui. É o número 1 da pauta. Agravo de instrumento 0800-574, agravante Apvida. Advogado Dr. André Menescal, agravado Gael Max Uringa. Advogado Dr. Bruno Henrique. Doutor, esse processo eu vou abrir mão da sustentação. Da minha relatoria. Deixa eu ver aqui. Só. Eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento. Não há divergência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Agradecendo ao doutor. O 5. Esse número 5, presidente, houve uma inscrição equivocada porque, na verdade, o recurso é do Ministério Público. Então, também não irei sustentar. O 5. Vamos lá, aqui é o 5. O 5 é apelação civil 08-51-860, apelante Samuel do Nascimento. Apelado Humana Assistência Médica, advogada doutora Cláudia Alvarenga. Vou só confirmar aqui. Por que aparece outros nomes aqui? Tá diferente aqui. Tá diferente. Ah, aqui na ata tá diferente, mas no meu voto realmente aparece. Apelação civil, apelando do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, promotor de justiça Cláudio Roberto Alves Emereciano, apelado Humana Saúde Nordeste, advogado doutor Marcos Vinícius de Albuquerque Barreto. Então, não haverá sustentação, é isso? Deixa eu ver aqui. Caminhando o voto pelo provimento do recurso. Também não há divergência. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 7. O 7 é agravo de instrumento 0801-241, agravante Apvida, advogado doutor André Menescal, agravado doutor José Antony Santos, advogado doutor Bruno Henrique, relatoria do desembargador Amilca. É o 7, vamos ver aqui. Doutor Bruno está inscrito para falar pela parte
É um agravo pela parte agravada. É isso, doutor? Isso. É, pela parte agravada. O, o voto do relator aqui é pelo desprovimento. É pelo desprovimento do agravo. Perfeito, então, Excelência. Muito obrigado. Não há os votos já registrados, também não há divergência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 11? Não é 11? O 11. Da relatoria da doutora Érica Paiva. Agravo de instrumento 08-17-900. Agravante Pedro Levi Azevedo. Advogado doutor Bruno. Agravado da Pivida. Inscrição aqui. Doutor Bruno está inscrito para falar pela parte agravante, não é isso? É o 11, é? O 11. E o voto da relatora é pelo provimento. Então, julgado a unanimidade, não há divergência, nos termos do voto do relator. Marília chegou mais 4. Excelência, eu queria me adiantar que esse número 12 que eu também estou inscrito, apesar de ter algumas peculiaridades, mas eu vou abrir mão da sustentação em razão do tema já pacificado na O corte. 12, se for só a sustentação do doutor Bruno, então, a doutora Fernanda está inscrita. Então vamos chamar pela ordem o 6. Só um minutinho, excelência. Vou chamar o 6 aqui pela ordem. O 6. O 6 é um agravo de instrumento da relatoria do desembargador Amilcar. É o 08-011-38. Unimed Natal, agravante. Agravado Bernardo Jales Maia Fernandes. Doutora Fernanda está inscrita para falar pela Unimed. O 6. Doutor Bruno também? Vamos ver aqui. Doutora Fernanda, cadê o 6? Doutora Fernanda fala pela parte Parte agravante, que é o Unimed agravante. Natal. Então, doutora Fernanda tem a palavra. Muito bem. Reitero os cumprimentos e saudações realizadas agora há pouco na tribuna. Eu gostaria realmente de fazer alguns esclarecimentos a respeito desta demanda. Como o doutor Bruno adiantou aqui, estamos tratando de um cumprimento provisório, né? Um cumprimento provisório de sentença em que a Unimed Natal está se insurgindo contra a decisão agravada que determinou um bloqueio no valor de R$ 8.160, que era o valor suficiente para o tratamento de 6 meses de terapia ocupacional fora da rede credenciada. Os senhores podem muito bem observar que foi proferida a sentença, confirmada em sede de acórdão por esse tribunal, a determinação para que a Unimed Natal custeasse a terapia ocupacional com integração sensorial para um beneficiário que estava no transtorno do espectro do autismo. O beneficiário, quando da interposição do cumprimento de sentença, alega que a Unimed não está disponibilizando o tratamento dentro da rede credenciada. E, em razão disso, excelências, requereu o bloqueio, né, dos valores para o custeio do tratamento. Como os senhores podem perceber da documentação que foi juntada junto ao nosso recurso, nós demonstramos sim que a Unimed disponibiliza vaga dentro da rede credenciada, né? E isso foi demonstrado por meio de um e-mail enviado pelo Núcleo de Terapias Especiais e a resposta da clínica, né? Que é a clínica o nome da clínica, perdão, agora
não me falhou a memória, mas a clínica retornou dizendo que havia sim vagas disponíveis e a devida informação foi prestada sim ao beneficiário, de maneira que entendemos que não estamos diante de uma situação de ausência de rede credenciada apta a atender o beneficiário, não estamos diante de uma situação de urgência ou emergência que justifique o atendimento fora da rede credenciada e, considerando as razões fáticas demonstradas nos autos, estamos requerendo dos senhores julgadores a reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de determinar que a Unimed seja obrigada a custear, mas dentro da rede credenciada, conforme demonstrou que está disponibilizando ao beneficiário. Então, pela reforma da decisão de primeiro grau e acolhimento das nossas razões, é aqui a minha manifestação. Agradeço a Vossa Excelência. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso. Muito bem, obrigada. Não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora o 12. O 12, sim, vamos aqui pela ordem. O 12 foi que o Dr. Bruno disse que não ia sustentar. É o 12, a apelação civil 0809-247, apelante PASDAW, advogado Dr. Bruno Henrique, apelado Defensoria Polo Passivo, Unimed, né? Advogado Dr. Rodrigo Menezes. Aqui, doutora Fernanda também está inscrita, não é isso? Falando pela Unimed. Vamos ver. Vai fazer a sustentação? Ah, dispensou. Então, doutora Érica é a relatora. Deixa eu ver aqui. É pelo desprovimento do recurso, também sem divergência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto da relatora. O 13. Também da relatoria da doutora Érica. Apelação civil 0820-071, apelante de UNSSD, Dr. Rodrigo Menezes, apelado defensor Polo Passivo, inscrição de... Doutora Fernanda está inscrita aqui neste. Deixa eu ver aqui, é o 13. Falando... O número da apelação é 08-20071, 63/2023. Certo. Deixa eu ver aqui. A doutora Fernanda está inscrita para falar pela apelante, é isso? Isso. E o recurso, a relatora está caminhando o voto pelo provimento. Ela vai fazer a última. Eu vou declinar, Excelência, considerando a matéria que nós acabamos de tratar, que é a respeito justamente das cirurgias plásticas, né? Que se discute o caráter estético e de saúde. Por causa de uma dúvida que me veio nesse processo. A doutora Érica fez uma questão sobre a divergência nesses assuntos, sobre a necessidade ou não de perícia em processo dessa natureza. Se seria, no caso, tendo sido requerido pela parte, 13. o juiz teria que deferir essa perícia, se seria necessária, se não. Eu posso ter me enganado, mas a necessidade da perícia só foi feita aqui nesse processo no bojo da petição. Não foi pedido a perícia. Não foi apresentado, pelo menos aqui, como disse, pode ser que eu tenha enganado, não houve petição individualizada, e ao final do pedido que foi apresentado, a necessidade da realização da perícia não foi pedida. Hoje, quando o juiz prolata uma sentença,
ou um desembargador lança o voto dele, o voto divergente, se ele não está claro, é passível de embargo de declaração para que ele esclareça qualquer dúvida ou contradição no seu voto, na sua sentença ou no seu voto. E no presente caso, eu fico imaginando o seguinte: será que também o advogado não tem a obrigação de apresentar seus pedidos de forma clara ao final da decisão, ao final da sua petição? Nós estamos numa situação hoje de que, procurando linguagem simples nas decisões, racionalidade na direção dos processos, e agora nós também não teríamos que ter petições claras, pedidos claros estabelecidos. Quer dizer, o juiz vai ter que, independentemente se essa petição vai ter 10 páginas ou 50 páginas, ele vai ter que reler a petição todinha e dentro daquela petição os pedidos, digamos assim, inclusos, não feitos de forma expressa pelo advogado. E no presente caso, é uma questão que, pelo menos no meu exame que eu fiz, eu não encontrei esse pedido de realização de perícia para elucidar o caso. A juíza sentenciou com o que tinha, com os laudos médicos que encontravam-se no processo. E não houve petição isolada pedindo essa perícia, não houve decisão do juiz indeferindo essa perícia, e nem houve o pedido de forma expressa dessa perícia ao final da petição. Então, fiquei nessa situação. Então, nós iríamos reconhecer de ofício que essa perícia seria essencial quando ela não foi pedida. Para avaliar a real necessidade dos procedimentos. E na sentença, fora de importância, ela inicia a sentença da processo de imprensa. Pela ordem, excelência, eu vou só fazer um esclarecimento. Reforçando o que a senhora falou, é o item D da contestação, excelência. Se eu não me engano, é a página de número 22 da contestação. Na sentença, ela abre a sentença, a matéria sobre debate, é o princípio da via documental, de modo que a eventual dilação probatória apenas retardaria o feito. Devido ao destinatário final da prova, o acadêmico capilão preferiu determinadas provas que entenderem necessárias, a instrução de alguns requerimentos capazes, bem como preferir as evidências que não entendem dúvidas. A juíza aqui, embora de forma genérica, entendeu e deferiu a produção de provas por entender que a matéria apenas depende de prova documental. E esse, para mim, é o grande debate dessa matéria. Se apenas for prova documental seria possível avaliar esse processo, ou se impedir necessidade. Eu vi essa questão do item 4, a questão do esclarecimento supracitado. Vamos ao final da contestação dos pedidos. Recebimento da contestação, que não haja inversão de prova, que seja julgada totalmente improcedente a penetração intencional, que não haja inversão de ônus de prova. Que seja determinada ação de perícia técnica da beneficiária no prontuário de analisar essa situação, da hipótese possuir motivação estética, suspensão da preliminar. Ok, então com essa situação realmente eu não tinha visto o item D, que eu tinha visto a inscrição dela no caso no item 4 aqui no bojo da contestação. Mas realmente passou desapercebido o item D. Reconheço aqui a minha falha e nesse caso acompanhado de relatores. Então, provido, né? Provido o apelo, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial. Unanimidade, julgado nos termos do voto da relatora. Agora, vamos para cá. O 2 já foi, o 1, agora é o 4. Bom, então,
É o 4 da pauta. O 4 da pauta é um agravo interno em apelação civil. O advogado, doutor Antônio Reinaldo, ele atravessou uma petição ontem pedindo até para adiar esse julgamento, dizendo que ia fazer sustentação. O 4. É um agravo interno. Ele dizendo que não estava pautado para ontem e foi transferido porque ele pediu a sustentação. E que não teve tempo para fazer. Só que, pelo regimento, já consta, o advogado sabe, que se o processo está pautado para hoje e é transferido, e há pedido de sustentação, então ele vai para o dia seguinte, a pauta seguinte, né? Então, isso ele tem conhecimento. Segundo, é um agravo interno. Então, não cabe sustentação. Por isso, eu estou trazendo a julgamento e indeferindo o pedido do advogado. É o 4, é a apelação, é agravo, porque é agravo interno, em apelação civil. 0139, Espólio Zé Ferreira Neto, advogado Dr. João Batista, apelado Espólio Márcia Reinaldo. Eu estou encaminhando o voto aqui pelo desprovimento. Foram registrados os votos, não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O agravo interno. 5 e 6 já foram. 7 já foi. O 8. O 8. Apelação civil 0803-403. Apelante João Batista Faria de Araújo. Advogado Dr. William Silva Canuta. Apelado Defensoria Polo Passivo. Relatoria desembargador Amilcar. Qual? O 8. Há um pedido de inscrição aqui para sustentação. Deixa eu ver aqui do Dr. William. Falando pela parte apelante, está presente virtualmente. Sim, excelência. Estou presente, virtualmente. Então, deixa eu ver aqui o 8. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa que eu saúdo todos os demais integrantes dessa colônia da Câmara, né? Ilustre representante do Ministério Público, senhores servidores, advogados. Bom dia. Trata-se de apelação civil do segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, senhor João Batista Faria de Araújo, né? Que pleiteava, no primeiro grau, a sua reforma como por incapacidade definitiva, tendo em vista a sua condição de cardiopata grave, né? Inclusive, foi atestada essa enfermidade por meio da própria junta da Polícia Militar, né? E também pela perícia judicial, que foi feita em sede de primeiro grau, né? É importante frisar que o apelante, servidor público militar, labutou por mais de 30 anos de serviço na segurança pública, né? Em 2019, quando foi participar de uma avaliação para poder ficar apto para ser promovido a primeiro sargento, 2019, julho de 2019, foi considerado inapto na sua condição de saúde, né? Em razão dessa cardiopatia grave. Desde então, de julho de 2019, o apelante ficou pela junta médica, sempre sendo renovados, inclusive no ID 29519701, que foi informações do dia 20 de fevereiro de 2025, juntado pela junta, consta as licenças do apelante de 22 de agosto de 2019 até dezembro de 2021, e consta que ele não compareceu. Mas por que não compareceu? Porque ele foi reformado por ter atingido a idade limite de permanência na administração castrense. Em outubro de 2021, ele foi para a reserva remunerada em razão da sua idade. Isso aí. Por isso que ele não compareceu à junta médica. E se não tivesse a idade limite, provavelmente estaria até hoje pela junta médica em razão da sua condição de cardiopata grave.
E não é uma condição que tem uma reversão, uma melhora rápida, né, disso aí. Em razão dessa sua condição, não tinha condições realmente de exercer as suas atividades, né, militares, e também foi negada a sua promoção a primeiro sargento. Continuou o apelante como segundo sargento da polícia até a sua reserva remunerada, inclusive pela junta médica, ou seja, sem trabalhar na administração catarinense de forma efetiva, como ele fazia, né? E também ficou pela junta médica afastado, né? Isso aí. Isso, a questão da cardiopatia grave, frise novamente, também foi atestada pelo perito judicial. No ID 27924068, consta, o perito judicial afirma, atesta, que realmente o apelante é um cardiopata grave, que é um dos requisitos para ter a sua incapacidade definitiva atestada, segundo o artigo 99, inciso 4º do Estatuto da Polícia Militar, dos militares, né? E considerando essa cardiopatia grave dele, pela incapacidade definitiva, ele teria direito, pelo artigo 101 do mesmo Estatuto, a sua reforma com proventos integrais, calculados com o soldo imediatamente superior, ou seja, de segundo sargento, ele teria, após a sua reforma, receberia como segundo tenente da Polícia Militar, o seu soldo, né? Com relação ao pedido, trata-se de um pedido fundado na legalidade, na justiça, né? Tendo em vista ser baseado no próprio estatuto da Polícia Militar, né? E o que o apelante pleiteia é justamente o cumprimento da lei, né? Posto isso, a parte apelante pugna pelo provimento da apelação, inicialmente com o objetivo de ser deferido os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista, em sede de primeiro grau, foi comprovada a sua hipossuficiência financeira, né? E bem como pugna pelo provimento da apelação com relação à sua reforma no posto hierárquico superior, com soldo de segundo tenente, né? Nos termos da inicial. Nesses termos, pede deferimento. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso. Não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, senhor. É o 10º agora. O número 10 da pauta é apelação civil 0862-822, apelante Maria Aeronilda da Silva, advogada doutora Flávia da Câmara, Sabino, apelado Defensoria, Polo Passivo, Unimed. Também da relatoria do desembargador Amilcar. Há uma inscrição aqui de doutora Flávia da Câmara Sabino. Presente? Ausente. Há uma divergência, é? Deixa eu ver aqui. Há uma divergência aqui da doutora Érica. Eu vou registrar o voto acompanhando o relator, doutora Érica divergindo, não é isso, doutora? Isso. Recentemente eu andei revisando essa questão para Procedente. e vi que há decisões de 2025 do STJ já afastando a Elsa Farinha no custeio das próprias de saúde. Entender que é um medicamento que não necessita de acompanhamento médico ou tratamento ambulatorial. Então, vão ser convocados a ampliação de quórum na próxima sessão. Agora vem 17 não mesa, o 18. 18 é o último. 14, não foi não? É o 14? 14. 13. O 14. Tinha passado aqui uma folha pegada na outra. O 14, da relatoria da doutora Érica, apelação civil 08-21-191, pelante MGDOJ, doutora Manuela Cardoso, advogada,
Apelado PRF, advogado doutora Divina Marta. Doutora Divina Marta está inscrita para falar pela parte Pelada, excelente. apelada. Isso. Apelada, deixa eu só localizar aqui o processo. 14. O voto da relatora, doutora Érica, é pelo desprovimento, não é isso? Pelo desprovimento, doutora. Dispensa sustentação. Obrigada, excelência. Obrigado. Não. Dispensa Também não há sustentação. divergência, já registrado aqui os 2 votos acompanhando. Obrigado, bom dia. Agradeço a Vossa Excelência. Agora o 18. O 18. Há um pedido de vista, né, do desembargador Amilcar. Está em mesa. Eu acho que é aquela questão de discutir-se um percentual dos alimentos, foi isso? Não. Não é esse não? Não. É o quê? Deixa eu ver aqui questão qual é a matéria. da manejo da adjudicação compulsória. Ah, é isso, tá certo. Então, Excelência, está na mesa? Está em mesa. Então, tá em Vossa mesa. Excelência tem a palavra. Excelência, a doutora Érica, ela tinha já lançado um voto reconhecendo a inexistência de óbice para o manejo da adjudicação compulsória em face ao terreno em questão. Houve a sustentação do advogado, no qual ele fez referência, inclusive, à posição anterior da nossa corte. E aqui, após examinar os autos, eu entendo que realmente não há óbice ao manejo da ação. Não me parece a melhor posição, até porque você cria um problema, dificulta a solução de uma questão na qual ninguém se insurge contra essa situação e você deixa um problema sem apontar qual é a solução que a justiça vai adotar. E eu, inclusive, cito aqui um julgado recente, 2023, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em matéria bastante semelhante a essa aqui discutida, diz o seguinte: apelação civil, adjudicação compulsória, imóvel foreiro à municipalidade, promessa de compra e venda, segredo excessivo e cessões de direito, transmissão de domínio inútil, procedendo à fundamentação da existência de óbice intransponível, possibilidade de adjudicação compulsória quando demonstrada a cadeia de transmissão, precedentes necessidade de inclusão do detentor do domínio no polo passivo, intimação do município. Matéria idêntica, só que aqui, inclusive, tem mais, pelo que se vê aqui, tem mais gente nessa cadeia de transferência de domínio. E no presente caso, eu fico imaginando qual seria a solução que restaria para essas pessoas resolverem esse problema desse imóvel. Outro copo. Já que a gente estaria fechando essa situação e não teria como ele manejar o escapião para resolver essa situação. Então, em resumo, senhor presidente, todas as vênias, é assim que eu encaminho o meu voto. Senhor presidente, só fazer um complemento ao apontamento do desembargador Amilcar. Na verdade, na prática, como é que isso acontece? Por exemplo, num contrato de compra e venda. Terreno foreiro, se faz o contrato de compra e venda, vai lá no município, depois que as partes já assinaram o contrato, portanto, já estão firmes na ideia de transferir o domínio útil, vão lá no município, pegam uma certidão que tem autorização, pagam lá o DM e transferem. É isso que vai acontecer também na prática. A adjudicação compulsória vai transferir o domínio útil e eles vão lá no município para pegar o boleto do Laudem, vão pagar e vão transferir. É apenas isso. Não há prejuízo, não há supressão, não há não há prejuízo. nada para ninguém. Todos Ao que estão contrário,
o município é beneficiado porque se ele não regulariza o registro, Ele não vai o poder município recolher. vai recolher ele não vai recolher o laudo dele. Então, eu penso que essa é a melhor alternativa. Eu pedindo venha a divergência, mas eu entendo diferente, até porque eu digo no meu voto que, segundo a legislação pertinente, a adjudicação exige a recusa do promitente vencedor em outorgar a escritura definitiva do imóvel. No entanto, o domínio pleno do imóvel não pertence aos apelados, tornando inviável a adjudicação. E cito igualmente o precedente aqui da relatoria do desembargador Cornélio, agora de 2020, nesse mesmo sentido. Então, com todas as vendas, eu mantenho o voto e, no caso, ampliação de quórum, não é isso? Para a próxima. Obrigado. Terminou a pauta. Então vamos para onde é que come. Então, miudinha essa letra. A expediente. Concluída a pauta de judicatura. Agora vamos à abertura da pauta administrativa. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Todos aprovam? Aprovada. Ordem administrativa. Não há processo administrativo. Expediente. Nada. Indicações e propostas. A presidência não tem. Desembargador Amilcar. Excelência, eu só pedir desculpas pelo meu atraso. Apareceu um problema na hora que ia sair e saí de lá pegando tudo que era trânsito. Estrada, rua bloqueada e todo mundo, quando você está apressado, aí todo mundo na sua frente está sem pressa, né? Então peço desculpas. Doutora Érica. Sem proposição. Por nada. Então, não havendo mais processo em mesa, nada tratado, declaro a encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.